Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou o Ken Tamura e hoje a gente está entrando no capítulo 5 dos nossos estudos do livro O Poder do Subconsciente. No capítulo 4, ele falava das curas mentais nos tempos antigos, né? E nesse capítulo 5 ele está falando o complemento disso, ou seja, as curas mentais em tempos modernos. Então, vamos lá? Antes da gente continuar, já vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Nesse capítulo, ele começa falando sobre as perguntas fundamentais que todos nós temos em relação à cura. O que é a cura? E onde se localiza o poder curador? E ainda, de que forma nós podemos colocar em prática? O poder de cura encontra-se dentro de nós, e quem dispara esse poder é a mente subconsciente. Por exemplo, o Dr. Murphy, ele lembra que psicólogos, psiquiatras e médicos diversos, na verdade, não curam ninguém. Esses profissionais são aqueles que fazem, na verdade, os desbloqueios para que tudo flua, né? E que a força curativa natural, divina, se manifeste em nosso ser. O psicólogo e o psiquiatra, por exemplo, trabalham para ajudar a remover os bloqueios mentais do paciente que estão contribuindo, né, para que aquele problema persista. Mas uma vez que esses bloqueios são removidos, o poder natural de cura do subconsciente entra em ação e a cura, enfim, acontece. Com o cirurgião é a mesma coisa. Ele retira o bloqueio físico e, uma vez retirado, permite que o fluxo, que o trabalho do corpo comece a usar as suas funções normais. O próprio poder do subconsciente se encarrega de fazer todo o corpo trabalhar para recuperar e curar o que precisa ser curado. Um exemplo bem fácil de entender isso é pensar num machucado. Quando nós lavamos o machucado, na verdade nós estamos retirando os bloqueios, ou seja, as bactérias e os micro-organismos que possam atrapalhar o poder de cura natural. Mas quem cura não é a água que lavou o ferimento, nem o iodo, nem o antisséptico. Não é nada externo. Quem cura é o próprio corpo, que, comandado pelo subconsciente, trabalha para reconstruir toda a parte afetada, religando tecidos e fechando o machucado pouco a pouco, com incrível sincronismo e perfeição. Segundo Murphy, esse processo de cura recebe diversos nomes, como natureza, vida, inteligência criadora. Mas que toda essa capacidade de cura, na verdade, vem do poder do subconsciente. Um outro ponto é que esse princípio funciona automaticamente, né? Então, se a pessoa ela se corta, por exemplo, o corpo começa a trabalhar, o subconsciente dela começa a trabalhar, ela queira ou não, acredite ou não, né? E vai fazer a cura com o tempo daquele corte, daquele ferimento, né? Independente se ela acredita ou não, independente se ela acredita no divino, em Deus, né? Ou se ela não acredita em nada disso. Mas não é curioso a gente saber, a gente tem certeza, né, que se a gente faz um corte na mão ou se a gente faz uma queimadura, a gente tem certeza que daqui a alguns dias já vai estar tudo bem, o corpo vai recuperar naturalmente. Só que se a gente tem uma doença, alguma coisinha aqui ou lá, já bate aquele medo, já bate aquela insegurança, aquele mal-estar. E esse medo por si só já é um bloqueio ao poder curativo do subconsciente. E existem outros bloqueios, né, que se a gente analisar a gente vai perceber, como por exemplo ódio, mágoa, inveja, culpa, vingança. Então, na verdade, tem muita gente que sente medo, mas não é o medo, na verdade, do processo de cura, e sim medo de ver o que está trazendo o problema. Quantas pessoas que quando descobrem que vão morrer, querem pedir perdão, querem fazer as pazes? Quantos bloqueios são necessários para que a gente consiga interromper
o fluxo natural e perfeito do nosso corpo. Quando a gente tem a consciência de como a mente funciona, podemos atuar para fazer com que as coisas melhorem. No livro diz que nós podemos usar a imaginação e nos imaginar curados. E essa informação, se transformada em crença, vai fazer com que o subconsciente trabalhe com muito mais força para que aconteça a cura. E funciona. Mas a gente precisa lembrar que, espiritualmente falando, doença não é um problema. Doença é um aviso. Ou seja, da mesma forma que não adianta a gente passar antisséptico num corte no dedo e continuar a mexer com objetos cortantes sem a devida proteção, né? Também não adianta a gente imaginar a cura, mas continuar a guardar mágoa, ódio, culpa, rancor, coisas assim, né? Porque isso vai fazer com que a gente continue a se machucar, como se estivesse continuando a mexer com coisas cortantes, né? Isso vai continuar a nos machucar e, inevitavelmente, os problemas ou uma nova doença vai surgir. Mas digamos que você não tenha ou não identifique que algum sentimento causou aquela doença. Nesse caso, usar a imaginação e o poder do subconsciente pode ser realmente uma boa saída. A gente apenas precisa se lembrar que crer, que ter fé é acreditar. Não é acreditar numa religião específica, ou num determinado santo, ou num ritual X ou Y. Ter fé é acreditar que a perfeição divina está trabalhando dentro de nós o tempo todo, porque é infinita. A vida está trabalhando dentro de nós o tempo todo, porque é infinita. E que, portanto, é absolutamente normal e natural a cura. Porque a cura nada mais é do que a manifestação da inteligência divina que existe dentro de nós. Nesse sentido, o Dr. Murphy ele afirma que é tolice a gente acreditar que algo possa de fato nos machucar ou nos prejudicar. A cura do corpo, enquanto for nossa missão continuar aqui, sempre vai depender da nossa atitude mental. Na sequência, o Dr. Murphy ele fala sobre a ação combinada das mentes consciente e subconsciente. Ele chama de terapia da prece, mas eu vou usar a palavra oração porque se encaixa melhor. E por que se encaixa melhor? Porque orar não é pedir, é se comunicar, é manifestar. Eu inclusive fiz um vídeo chamado Só Orar Adianta, né? Dá uma olhadinha nesse vídeo que lá você vai entender melhor. Porque muitas vezes as nossas orações não funcionam, né? Ou o contrário, o que é preciso que a gente entenda para que as nossas orações funcionem. Mas voltando, quando nós oramos e durante a oração nós já reconhecemos que aquilo que nós desejamos já está sendo providenciado, é nesse momento que o Dr. Murphy fala que as nossas mentes consciente e subconsciente se alinham e passam a trabalhar harmonicamente. Só que mais profundo ainda do que visualizar, existe algo que a gente pode fazer a mais, que é agradecer. Usar a gratidão é algo poderosíssimo e que funciona como um turbo para a mente subconsciente. E se você quiser entender mais a fundo sobre a força da gratidão, dê uma olhadinha no vídeo chamado O Remédio Divino. Mais uma vez, o Dr. Murphy ele reforça sobre a fé no sentido de acreditar, que é diferente da fé cega, aquela que abandona a capacidade de pensar e acredita sem inteligência. Pela fé cega, mulheres e crianças foram queimadas durante a Inquisição. Pela fé cega, nós já tivemos centenas de guerras santas. Em 1978, um homem chamado John Jones, ele provocou o maior suicídio coletivo da história, onde mais de 900 pessoas morreram, sendo mais de 300 crianças. Tudo isso pela fé cega que essas pessoas tinham nesse homem. E em uma comparação menos dramática, existe a fé cega em médicos, curandeiros e líderes religiosos. Quando a mente acredita, ela simplesmente executa. Mas precisamos lembrar que ninguém tem o poder de curar o outro. Esse poder está sempre dentro de nós.
No vídeo passado, o Dr. Murphy falou de Franz Mesmer, o pai do mesmerismo, né? E nesse capítulo 5, ele volta a falar do Mesmer, né? E conta que o Mesmer ele começou o seu processo de cura dos seus pacientes usando ímãs, né? E depois ele abandonou esses ímãs, você deve se lembrar, usando somente as mãos. E ele acreditava que ele tinha um poder que ele chamava de magnetismo animal, aonde através desse magnetismo animal ele transferia um fluido magnético para as pessoas que ele curava. Ele atraiu multidões e muitas curas de fato foram relatadas. E por causa disso, o governo resolveu investigar o seu trabalho na época. E concluíram sim que muitas curas ocorreram, né, mas que a sua teoria sobre o fluido magnético, isso não foi comprovado. E Mesmer foi exilado da comunidade médica. A conclusão das curas que ele provocou foram associadas à imaginação das pessoas. O que Mesmer não entendeu é que ele não curava ninguém. Não havia algo mágico como tal fluido magnético curativo. O que curava era a crença das pessoas de que ele tinha esse poder curativo. Mas não existem casos de pessoas que não acreditam em nada e vão visitar, né, um curandeiro, alguma coisa assim, e a pessoa se cura. Como que isso acontece? Nesse caso, o Dr. Murphy ele explica, né, que quando a pessoa ela consegue deixar o paciente num estado mais calmo, mais tranquilo, faz com que as barreiras do consciente, as barreiras do racional diminuam, né? O subconsciente ele fica mais suscetível a sugestões. É por isso, por exemplo, que trabalhos como hipnose, trabalhos de reprogramação, trabalhos como da própria meditação, são coisas que têm grandes efeitos no subconsciente porque estão em estados alterados de consciência. E para terminar, na sequência ele fala de um ponto muito interessante. Ele diz que de fato só existe uma única mente consciente e que quando acreditamos nisso, nós podemos ajudar a curar alguém que esteja distante. Então ele conta a história de uma psicóloga, né, que soube que a sua mãe estava com um problema sério de saúde. Só que elas estavam muito distantes, não tinha como a psicóloga visitar a mãe. Então ela mentalizou o seguinte: a presença curadora está exatamente onde minha mãe está. Seu estado físico é apenas um reflexo de sua vida mental, como sombras projetadas numa tela. Sei que para mudar as imagens na tela, tenho que mudar o que elas refletem. Nesse momento, projeto em minha própria mente a imagem de completude, harmonia e perfeita saúde de minha mãe. A presença curativa infinita que criou o corpo e todos os órgãos da minha mãe está nesse momento saturando cada átomo de seu ser e um rio de paz flui por todas as células de seu corpo. Os médicos estão sendo divinamente orientados e dirigidos e sendo guiados para fazer o que é certo. Essa mulher ela fez essa oração por diversas vezes e sua mãe teve uma recuperação notável. É importante a gente perceber que nessa oração a filha falou o tempo todo de coisas positivas. Não falou de doença, não falou de nada ruim. E por isso a mente subconsciente agiu em conformidade com esse positivismo. Assim nós também devemos agir, sem falar coisas como minha doença, meu problema, né? Ou ficar pensando e focando no problema. A gente tem que focar apenas no bem, sempre no bem. E aí, você percebeu que essa oração que essa moça fez se conecta com o Ho'oponopono? Você viu que ela disse que projeta na mente dela a harmonia e saúde da mãe? Percebe como não houve em nenhum momento manifestação de memórias negativas? Percebe como foi usando o poder do subconsciente, né? Não o dela, mas da consciência, né? De que esse poder ele é um poder uno, é um poder que todos nós temos, todos nós fazemos parte, estamos conectados, né? Como o Ho'oponopono ensina.
E dessa forma, ela atuou dentro do seu subconsciente, curando o subconsciente da mãe. Porque afinal de contas, todos nós estamos conectados. Foi por isso que eu disse que era muito interessante. Bom, e assim nós finalizamos o 5º capítulo do livro O Poder do Subconsciente. Depois deixe seus comentários e percepções sobre o que nós falamos aqui hoje, ok? Mas o vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que você ama. Na semana que vem a gente continua com esses estudos maravilhosos do livro O Poder do Subconsciente. Gratidão por ficar comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.